Queridos, nós estamos dando hoje à noite continuidade à exposição da Carta aos Romanos e dessa feita estamos no capítulo 4, versos de 9 a 12, passagem para a qual eu chamo a sua atenção nesse instante. A leitura será feita do verso 9 até o verso 12. Romanos 4, de 9 a 12. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender essa passagem. Parece um pouco confusa, complexa, tem muitos conceitos aqui, mas o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é da maior relevância para nós e para a nossa vida. Oremos. Pai, mais uma vez pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, que Ele queira usar a exposição da palavra para atuar no coração, na mente de todos que aqui se encontram nessa noite, de acordo com Tua vontade. Pedimos que Tu nos deis entendimento, clareza, para percebermos as maravilhas da Tua lei, os tesouros da Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos como no capítulo anterior, capítulo 3, a partir da sua metade, verso 21 mais especificamente, o apóstolo Paulo começou a falar a respeito de como Deus justifica pecadores. E ele explica que Deus faz isso mediante a fé em Jesus Cristo. E esse caminho, que é o caminho da salvação pela fé em Jesus Cristo, vale para quem é judeu, os descendentes de Abraão, os membros da nação de Israel, e para aqueles que não são, que são chamados de gentios ou pagãos, que pertenciam a outros povos. Ou seja, na questão da salvação, Deus não faz diferença entre quem é judeu e quem não é. Isso Paulo explicou no capítulo 3, de 21 a 31. Depois ele demonstra esse ponto, entrando no capítulo 4, apelando para a experiência daquele que era o pai da nação judaica, Abraão. Abraão era considerado pelos judeus como o pai espiritual deles, o amigo de Deus, a pessoa que era, por excelência, o tipo ou padrão da obediência a Deus e que era o herói nacional. Paulo, então, toma Abraão e mostra que Abraão foi salvo pela fé e não pelas coisas que ele praticou. Paulo faz isso apelando para Gênesis capítulo 15, onde está escrito no verso 6 que Abraão creu em Deus e isso lhe foi considerado como justiça, ou seja, Deus considerou Abraão justo a partir do momento em que Abraão creu nas promessas que Deus havia feito. E depois Paulo também explica esse ponto citando Davi, que é um outro herói da fé, conhecido dos judeus, respeitado pelos judeus como sendo o rei por excelência e aquele que tinha recebido as promessas de cuja descendência viria o soberano que reinaria sobre Israel. Paulo faz isso no capítulo 4, do verso 6 até o verso 8. Ou seja, o tempo todo Paulo está dizendo, escrevendo e dizendo: Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. E nisso não tem distinção, quer seja para os judeus, para o povo de Israel, quer seja para os não-judeus. Está demonstrado na vida de Abraão, está exemplificado na vida de Davi. Agora aqui no texto que nós lemos, Paulo está levantando o seguinte questionamento. Ok, Abraão foi justificado pela fé. Vamos imaginar um judeu respondendo a Paulo. Eu concordo com você, Paulo. Concordo, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Mas convenhamos, Abraão é o pai dos judeus. Ele é o pai dos circuncidados. Ele se circuncidou e toda a sua descendência foi circuncidada. Isso não prova que a salvação é somente para os descendentes de Abraão? E o que Paulo responde aqui no trecho que eu li para vocês é que, na verdade, Abraão, quando foi salvo, ele nem circuncidado era. Logo, a salvação não é por conta da circuncisão e não é para os descendentes físicos de Abraão somente,
mas é para todo mundo, em toda parte, que crê em Jesus Cristo, que tem fé nas promessas de Deus, como Abraão teve antes de ser circuncidado. Então, esse é o ponto que Paulo está fazendo aqui nessa passagem. O que eu quero ver com vocês nessa noite é como ele levanta esse assunto, a resposta que ele dá, explicando a sequência histórica da vida de Abraão e algumas aplicações que eu quero fazer para nós nessa noite, na expectativa de que Deus nos abençoe e que saiamos tocados, abençoados pela sua palavra nessa noite. Vamos então examinar o texto, começando com a pergunta que Paulo levanta no verso 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão? Paulo aqui está fazendo uma referência àquele episódio conhecido de Gênesis capítulo 15, quando Deus apareceu a Abraão e renovou as promessas que lhe havia feito. Gênesis 15, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e Deus lhe disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? Fazia vários anos que Deus tinha aparecido a Abraão e tinha dito para ele: você vai ter muitos filhos, e um deles vai ser rei em Israel, e dele e nele serão benditas todas as nações da terra. Mas o tempo passou, e Abraão não tinha filhos, e a mulher dele era estéril. E Deus apareceu de novo e disse: tua recompensa vai ser grande. E Abraão disse: mas como? Eu não tenho filho, estou ficando velho, e minha mulher é estéril. Como é que vai acontecer isso? O tempo está passando e o que o Senhor prometeu não está acontecendo. E ele disse ainda, verso 2: Senhor Deus, eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, no caso de Abraão não ter filhos, quem ia herdar toda a propriedade dele, o nome dele, todas as riquezas de Abraão, seria o mordomo da casa dele, que era um homem de Damasco chamado Eliezer. E no verso 3, Abraão ainda continua dizendo a Deus: a mim não concedeste descendência, apesar de que o Senhor prometeu, e um servo nascido na minha casa, que era exatamente o Eliezer, esse será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. E então conduziu para fora, o que dá a impressão de que Abraão teve essa visão quando estava na tenda dele, não é? De noite. Deus então conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua posteridade, ou seja, assim será a tua descendência. Os teus filhos serão tão numerosos como as estrelas do céu. E diz o verso 6 que Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu no que Deus disse, de que ele teria um filho, e que esse filho nasceria de forma sobrenatural. Abraão já era bem idoso, a sua mulher era estéril, e que desse filho viria aquele que seria uma bênção para todas as nações. Em outras palavras, Abraão creu no Messias, na chegada do Messias, que Deus haveria de cumprir a sua promessa. E Deus ali o considera como justo. Ali Deus recebe Abraão como justo, declara que os seus pecados são perdoados e o recebe como sendo justificado de todas as suas iniquidades. É nesse momento que Abraão, ele é declarado justo por Deus. E isso aconteceu porque Abraão creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus haveria de fazer tudo aquilo que havia prometido. Mas a questão então que se segue é a seguinte: logo depois Abraão é circuncidado, recebe um selo, não é? Uma marca que vai caracterizá-lo e todo o seu povo. Isso não significaria então de que essa justiça pela fé seria para Abraão e os seus descendentes e que outros povos estariam excluídos completamente? Essa era uma pergunta que os judeus que estavam lá em Roma e que talvez faziam parte da igreja, ao receber essa carta, eles levantariam essa questão, dizendo: olha, mas Abraão é o pai dos judeus e ele se circuncidou e toda a sua descendência. A circuncisão era e se tornou a marca distintiva de todos os judeus. Aqui, essa passagem só vai fazer sentido para nós se a gente estiver bem consciente da importância da circuncisão para o judeu. A circuncisão era a remoção da carne do prepúcio, ou seja, da pele que cobre o órgão masculino.
e foi determinado por Deus para ser no órgão masculino, provavelmente porque era um selo, um símbolo da aliança de Deus com aquela pessoa e os filhos daquela pessoa. Daí a circuncisão. E a circuncisão acabou se tornando o marcador nacional de identidade. O judeu se definia como sendo circunciso. Quando uma criança nascia, quando o menino nascia, aos 8 dias ele era levado ao rabino, e o rabino então executava aquela operação. E o menino então era considerado como um judeu legítimo, a ponto de que se um menino não fosse circuncidado, mesmo que ele era da linhagem de Abraão, da raça de Abraão, ele não era considerado judeu. Mais adiante, para poder participar da Páscoa, de todas as festas, entrar no templo, oferecer sacrifícios, tinha que ser circuncidado. Se não fosse, não podia fazer nada disso. A circuncisão era tão importante que os judeus diziam que ninguém circuncidado entrava no inferno. E que se um judeu fosse tão ruim que merecesse o inferno, Deus mandava um anjo descircuncidar ele, para que ele pudesse ir para o inferno descircuncidado, porque circunciso nenhum entraria no inferno. Porque o judeu entendia que a circuncisão era a marca da salvação do povo de Deus e identificava a descendência legítima de Abraão. Então, é muito importante para o judeu essa questão da circuncisão. Daí, então, essa pergunta: se Abraão foi justificado pela fé, depois ele foi circuncidado e toda a sua descendência, isso não significa que a salvação é somente para os judeus circuncidados, estariam excluídos as outras nações? Os gentios, então, estão condenados e sem esperança? E aqui também é preciso lembrar como é que os judeus viam os gentios, os pagãos. Eles olhavam para os pagãos como incircuncisos. Os filisteus que moravam na costa do mar Mediterrâneo, os egípcios eram considerados incircuncisos, os gregos e os romanos tinham nojo dessa questão de circuncisão e viam com estranheza esse costume que o judeu tinha de fazer isso com os meninos aos 8 dias, e os judeus olhavam para esses povos como sendo condenados, indignos da salvação e merecedores do inferno. Eram pecadores sem perdão, alheios da vida de Deus, a ponto de que era proibido para o judeu sentar para comer com um não circunciso. Se um judeu sentasse com um povo alguém de outra raça, que não era circuncidado, e comesse daquela comida, ele era considerado imundo ou impuro, e ele tinha que passar por todo um processo de purificação, e no templo oferecer sacrifícios e tudo mais. Por isso que lá nos evangelhos, Jesus conta até a história, né, de que mostra até que os fariseus, quando iam para o mercado, comprar comida e outras coisas, quando chegava em casa, lavava tudo, lavava as mãos, lavava o que tinha comprado no mercado, mas não era por higiene, não. Era uma lavagem espiritual, para poder se livrar da contaminação, porque sabe lá se passou na mão do gentio, né? A fruta que ele comprou, não sei de onde veio, o animal que ele comprou lá, se foi um gentio que cuidou e tudo mais. Então o judeu tinha essa distância dos gentios. Então a separação era muito grande entre judeu e não judeu naquela época, era muito grande. Daí então essa pergunta: a salvação de Deus, ela era só para os judeus, os descendentes de Abraão, os circuncidados, ou era para os outros povos também, já que Abraão, ele foi circuncidado? A resposta de Paulo está aí nos versos de 10 a 12. Ele começa dizendo que Deus, lembrando a sequência histórica dos fatos. A sequência histórica dos fatos. Verso 10, Paulo diz, responde com uma outra pergunta: como, pois, lhe foi atribuída? Como é que a justiça de Deus foi atribuída a Abraão? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E aí ele responde: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. O que Paulo está fazendo aqui é uma revisão da história de Abraão que está no livro de Gênesis. A sequência é fácil. Capítulo 12. Deus aparece a Abraão quando Abraão era um pagão, adorador de deuses estranhos, morando numa cidade chamada Ur, na região da Caldeia, que fica lá na Mesopotâmia. Deus apareceu para ele e disse para ele: Abraão, sai dessa terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Sai daqui, vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso foi em Gênesis capítulo 2. Abraão
fez as malas, pegou sua esposa, saiu com o sobrinho que tinha com ele, e então fez uma rota lá da Mesopotâmia e peregrinou um tempo. Seu pai morreu no caminho, e ele então chega em Canaã, na terra que Deus mostrou que era. O tempo passou, e Deus apareceu para ele no capítulo 15, Deus apareceu aqui no capítulo 15, que nós acabamos de ler, e refez as promessas: te darei essa terra das tuas peregrinações, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, de ti virá aquele que vai abençoar o mundo todo. Aí foi quando Abraão disse: mas como é que isso vai acontecer? O Senhor me chamou lá no capítulo 12, nós já estamos no 15 e não nasceu ninguém. Eu continuo velho, ficando cada vez mais, e minha mulher está estéril. Como é que é isso? Não, Abraão, vai nascer um filho. Abraão creu em Deus e ele foi justificado, capítulo 15. Passaram-se 14 anos, Gênesis 17. Deus aparece a Abraão mais uma vez. Agora o filho já tinha 13 anos de idade, Abraão tinha perto de 90 anos, e Deus diz: agora eu vou dar um selo para você da sua fé. Você vai receber um selo que é um sinal da aliança que eu tenho com você, e um selo da justiça da fé. E deu então a circuncisão. Então é isso que Paulo está contando aqui. Ele disse: é fácil responder essa pergunta. Quando Abraão foi salvo? Ele foi salvo antes ou depois de ser circuncidado? Resposta: 14 anos antes. Então, quando Abraão foi salvo pela fé nas promessas de Deus, ele nem tinha ouvido falar ainda desse negócio de circuncisão. Deus não tinha nem tocado nesse assunto ainda. Então, quais são as conclusões que a gente pode tirar disso? E ele vai fazer essas conclusões daqui a pouco, final do verso 11 e o capítulo 12. Deixe-me apenas aqui destacar mais um ponto que Paulo menciona. Ele, ao se referir à circuncisão, no verso 11, quando ele diz assim: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. Eu quero que você veja aqui comigo como Paulo se refere à circuncisão. Gênesis 12, Abraão é chamado. Gênesis 15, ele é salvo pela fé. Gênesis 17, Deus aparece para ele e diz para ele: eu vou fazer uma aliança contigo. E essa aliança, eu queria, está lá em Gênesis 17, eu não vou ler porque a passagem é muito grande. Essa aliança, Deus disse, eu estou tentando resumir aqui para vocês, para não ter que ler o texto todo. Deus disse a Abraão que faria entre ele e os descendentes dele uma aliança, e que daria um sinal dessa aliança. E ao fazer isso, Deus não mudou os termos da salvação que tinha acontecido 14 anos antes. Não introduziu condições, não disse que a circuncisão era condicional para isso. A circuncisão era alguma coisa que veio como sinal daquela fé que Abraão teve. E Deus então mandou que Abraão se circuncidasse, tinha 99 anos o velhinho, tinha que se circuncidar Isaac, que tinha 13 anos, e todo menino de 8 dias para cima. Menino que tivesse 8 dias para cima, Abraão era uma espécie de chefe, um patriarca de um clã, de uma tribo. Devia ter 200, 300 pessoas com ele, era um nômade que vivia pela região da Palestina, vivendo num lugar, no outro, era uma tribo de nômades. Então tinha umas 200, 300 pessoas com ele. Então, menino de 8 dias para cima tinha que ser circuncidado, porque Deus estava colocando aquele sinal da aliança que ele tinha com Abraão e com a sua descendência. É nessa ocasião que Deus, inclusive, muda o nome de Abrão. O nome dele era Abrão, e a partir de Gênesis 17 fica Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão quer dizer pai de muitos. Uma referência ao que Deus tinha dito, de que ele seria pai de uma numerosa multidão. E Deus, então, dá esse sinal dessa aliança. É por isso que no verso 11, não é? Voltando aqui ao texto de Romanos 4, Paulo diz: e ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. E Deus mandou que esse sinal fosse aplicado a Abrão e toda a sua descendência. Ao ser aplicada a circuncisão aos filhos de Abrão e aos netos, bisnetos e assim por diante, a circuncisão ela passa a ser a marca do povo de Abraão, a marca dos judeus, o símbolo da aliança de Deus com aquele povo. A conclusão, veja que Paulo diz aqui, no verso 11, ele se refere à circuncisão como sendo selo da justiça da fé. Selo da justiça da fé. A circuncisão era um sinal externo daquela aliança que Deus tinha com Abraão,
e era o selo da fé que Abraão teve. E eu quero que você perceba que Deus mandou que a circuncisão, que era selo da justiça da fé, fosse aplicada ao menino de 8 dias, que não tinha fé, que não cria, que não tinha a menor consciência do que estava acontecendo, só ia sentir a dor e ia gritar muito. Mas ele tinha 8 dias quando seria circuncidado, a circuncisão sendo o selo da justiça da fé. Então note que Deus manda aplicar a um menino de 8 dias o símbolo da fé, mesmo que aquela criança não tenha fé, ela não tenha consciência, ela não saiba do que está acontecendo. Mas aquele sinal era símbolo da inclusão daquela criança no povo de Deus. Aquela criança era admitida, recebida como parte do povo de Deus. É o selo da justiça da fé que Deus manda que se aplique aos descendentes de Abraão. Olha a conclusão de Paulo, ainda no final do verso 11 e no verso 12. Ele diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Aí vem a resposta: para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Em outras palavras, Abraão é pai espiritual de todo aquele que crê em Deus, nas promessas de Deus, ainda que não seja circuncidado. Isso significa você e eu. Nós que somos gentios, brasileiros, nós não somos judeus, não somos circuncidados, não recebemos essa marca, mas nós somos legitimamente filhos de Abraão. Ele é o pai de todos os que creem como ele creu. Ele é o pai de todos aqueles que confiam em Jesus Cristo como sendo o Messias. Por isso é correto dizer que a igreja, que é composta de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ela é a continuação espiritual dos judeus. Deus não tem dois povos, ele nunca teve dois povos. Ele sempre teve um povo, que é aquele povo que crê nele, quer seja judeu, quer não seja. E a prova disso é Abraão. Abraão, quando creu, ele não tinha sido circuncidado, nem havia o conceito de judeu ainda. Então, a igreja cristã, ela é a continuação espiritual da nação de Israel, porque ela anda nas pisadas de fé que Abraão teve. Como Paulo está dizendo aqui, que Abraão foi salvo antes da circuncisão para ser o pai de todos os que creem. Então, eu sou filho de Abraão e sou herdeiro das promessas de Abraão. E assim é todo aquele que crê. E aí no verso 12, Paulo diz que não somente Abraão é o pai dos gentios que creem, mas ele também é o pai dos judeus que creem. Pai da circuncisão, verso 12, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que Paulo está dizendo aqui é que Abraão também é pai dos judeus, mas não de todo judeu. Do judeu que anda nas pisadas da fé que Abraão teve. Em outras palavras, um judeu que não crê em Jesus, o Messias, o filho de Abraão prometido, ele não pode legitimamente dizer, à luz disso aqui, que Abraão é pai dele. Ou seja, eu sou mais judeu do que ele, nos termos de Paulo. Porque eu tenho a fé que Abraão teve, mas que ele não tem, esse judeu não tem. Ou seja, Abraão é o pai dos que creem, quer sejam judeus, quer sejam gentios. E recebeu uma marca disso. Eu quero aqui lembrar que Paulo já tinha tocado nesse ponto antes. No capítulo 2, de 1 a 24, ele havia demonstrado que tanto os judeus como os gentios estão debaixo da condenação de Deus, todos são pecadores. No capítulo 2, de 25 a 29, ele tinha dito que o verdadeiro judeu é aquele que é por dentro, e que a circuncisão, ela representa a circuncisão do coração, é isso que vale diante de Deus. E também no capítulo 3, de 29 a 30, quando acabou de falar a respeito da justificação, nós vimos isso há pouco tempo atrás, Paulo disse que Deus justifica pela fé o judeu e também pela fé o gentio, e agora ele ratifica tudo isso com a experiência de Paulo. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Quais seriam as implicações? O que a gente pode
aprender disso aqui? Eu quero trazer algumas lições para nós aqui, depois fazer uma aplicação. A primeira lição que eu queria trazer para nós aqui é essa, da continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui nós vemos pelo menos duas coisas, dois elementos de unidade e continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo, a antiga dispensação e a nova. A primeira delas, o primeiro elemento de continuidade, ou seja, o que sempre foi igual, é a maneira como Deus justifica pecadores. Às vezes as pessoas olham para o Antigo Testamento e porque vem aquelas leis, os 10 mandamentos, todos aqueles rituais, eles imaginam que no Antigo Testamento Deus perdoava pecadores ou Deus justificava, salvava pecadores pela lei. Mas no Novo Testamento, Cristo aboliu a lei e agora é pela graça. Então muita gente olha para o Antigo Testamento e só vê lei, e olha para o Novo Testamento e diz, é só graça. Isso é um equívoco muito grande. Sempre foi da mesma maneira. Deus sempre justificou pessoas da mesma forma. Quer no Antigo Testamento, quer agora no período do Novo, pecadores sempre foram e são salvos da mesma forma, pela fé nas promessas de Deus. Não é por mérito, não é por ritual, não é por obras, não é por obediência, moralidade ou qualquer outra coisa que haja em nós. Sempre foi pela fé. No Antigo Testamento, a graça e a salvação pela fé foi administrada na forma de promessas, tipos, símbolos, circuncisão, Páscoa, todas aquelas festas, os sacerdotes, até que Cristo veio, ele que é o cumprimento de toda aquela simbologia. E uma vez que ele veio, então nós não precisamos mais de todos aqueles rituais, aqueles símbolos. As promessas se cumpriram, as profecias se cumpriram. Mas sempre foi da mesma maneira. Abraão foi justificado pela fé milhares de anos antes de Jesus Cristo. E hoje eu sou justificado pela fé 2000 anos depois de Jesus Cristo. É da mesma maneira, não tem diferença. Há uma unidade entre o Antigo Testamento e o Novo. Segunda coisa, outro elemento de unidade é a questão do selo. Da mesma forma que Deus, na antiga aliança, deu um selo da justiça da fé, que foi a circuncisão, ele deu um outro selo no Novo Testamento, que é símbolo da justiça da fé, que é o batismo. Então, o batismo no Novo Testamento equivale à circuncisão no Antigo Testamento. Os dois são símbolos da mesma salvação pela fé. Só que no Novo é feito o batismo, porque ele é amplo, porque ele pode incluir as mulheres, porque ele tem um significado mais claro da lavagem de pecados. A água representa isso, a lavagem de pecados mediante o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o batismo no Novo Testamento é o equivalente da circuncisão no Antigo Testamento. E essa é a razão pela qual nós batizamos os nossos filhos. Porque na antiga aliança eles eram circuncidados aos 8 dias. E se há uma continuidade, se é a mesma coisa, então nós batizamos os nossos filhos. Quando eles têm 8 dias de idade. Alguns com 3 meses, 4, né? Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Aqui também é preciso dizer outra coisa. Da mesma forma que a circuncisão no Antigo Testamento, ela não salvava o judeu, porque Paulo diz que uma pessoa pode ser circuncidada e não ter fé. Mesma forma no Novo Testamento. Uma pessoa pode ser batizada e não ser salva. Batismo também não salva, da mesma forma que circuncisão também não salvava. É um selo externo, é um símbolo, um rito de iniciação, de pertencimento, quando a pessoa é incluída no povo visível de Deus, não garante a salvação de ninguém. Nem a circuncisão garantia no Antigo Testamento e nem o batismo garante no Novo Testamento. Embora eles sejam símbolos da mesma graça e da mesma aliança. Eu quero fazer algumas aplicações práticas aqui para nós. A primeira já foi mencionado antes, já toquei no assunto. Eu queria que eu quero falar aqueles que na Bíblia deles só tem o Evangelho de João e no máximo o livro dos Salmos. Quando pensa em ler o Antigo Testamento, né, coisa complicada, difícil, eu queria encorajar você a estudar o Antigo Testamento. Você vai ver o Evangelho ali com muita clareza. Você vai ver Deus preparando o mundo através das promessas, dos símbolos, da tipologia. Se dedique a ler e entender o Antigo Testamento. O Novo vai se tornar muito mais claro para você, muito mais evidente, muito mais completo. Você vai perceber com mais clareza aquelas verdades que você ouviu e talvez ainda não tenha se apropriado delas.
Mas não olha para o Antigo Testamento como sendo aquela parte, né, difícil da Bíblia, cheia de genealogia, de gerou isso, gerou aquilo, não come isso, não come aquilo. Aquilo está no livro de Levítico, Número, é uma parte pequena lá e tem um significado também. Pega um bom comentário bíblico, uma Bíblia de estudos que seja boa, há muitas disponíveis, e comece a estudar o Antigo Testamento. É lá que você vai encontrar a história de Abrão, que foi justificado pela fé. É lá que você vai encontrar o Salmo 32 de Davi, que Paulo cita aqui. Bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa, cobre a iniquidade e a quem ele não atribui pecado. E quantas outras passagens que vão animar seu coração, alegrar o seu coração. Segunda palavra que eu quero dar aqui é para alguns irmãos que geralmente são oriundos de algumas igrejas de corte neopentecostal ou comunidade apostólica e tudo mais, onde é dado um valor enorme às coisas de Israel. Tem candelabro, que é o menorá, tem arca da aliança, pastor se veste de quipá, bota roupa de rabino, né? Chama Jesus de Yeshua e diz que só pode chamar de Yeshua, como se essas coisas de Israel elas fossem mais espirituais e mais de Deus, quando é muito claro que elas pertencem à antiga dispensação. Essas coisas tinham símbolos, tinham um propósito, Arca da Aliança, festa de Páscoa, menorá, candelabro, tudo isso fazia parte da antiga aliança em que o Evangelho era ministrado de forma simbólica, e aquilo para o que eles apontavam já veio, o Senhor Jesus já veio, ele já cumpriu isso tudo, o menorá apontava para ele, sacrifício apontava para ele, a arca apontava para ele, o sistema de sacerdote apontava para ele, o altar apontava para ele já veio, eu não preciso mais daquilo. Não preciso mais. E assim, é comum entre os evangélicos, né? Fazer essa supervalorização. E de vez em quando alguém aparece assim dizendo, não, mas porque o rabino fulano de tal, interpretando, disse assim, se a interpretação rabínica fosse boa, por que Paulo rejeitou? Por que eles não interpretaram o Antigo Testamento e descobriram que Jesus era o Messias? Então o pessoal vem às vezes com isso, não, né? Rabino e tal. Paulo era eu sigo um rabino, Paulo de Tarso. Esse é bom. Esse entendeu bem o Antigo Testamento, corretinho. E se outro rabino não bate com ele, eu fico com Paulo, desculpe. Ele interpretou correto o Antigo Testamento pela graça de Deus. Então, pare de valorizar estas coisas, são sombra. Lê o livro de Hebreus, isso faz parte de uma aliança provisória, rudimentar e passageira, e que deu lugar à nova aliança em Cristo Jesus. Deixe-me dar também aqui uma palavra às pessoas que talvez estejam aqui nessa noite e que, de alguma forma, às vezes isso é um pouco inconsciente, a pessoa nem percebe, a expectativa dessa pessoa é de que será salva mediante algum tipo de merecimento. Isso é muito sutil, porque o coração do homem é de tal forma orgulhoso e arrogante que o conceito da graça, da salvação gratuita, completamente gratuita, mediante a obra completa de Cristo, é alguma coisa estranha. Lá no fundo a gente quer merecer a salvação. E aí a gente sai acrescentando alguma coisa. Não, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, é verdade, mas depende do meu esforço. Não, vai depender da minha dedicação, vai depender se eu leio a Bíblia todo dia, vai depender de eu fazer campanha, vai depender disso, vai depender daquilo, da minha moralidade. Alguns são mais ousados e aí vão incluir a guarda de um dia da semana, a observação de determinados rituais, fazer promessas, fazer intenções e tudo mais, e por aí vai. Não. Aqui é muito claro, Abraão, pai da fé, ele creu em Deus. Naquela noite Deus disse, olha as estrelas, Abraão, conta, assim será a tua descendência. Abraão creu na palavra de Deus, ele não fez nada, não fez absolutamente nada. Não foi a moralidade dele, não foi a legalidade dele, não foi o mérito dele, não foi a santidade dele, não foi o esforço dele, não foi absolutamente nada. Foi a palavra de Deus que entrou no seu coração e ali encontrou guarida. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E essa palavra é uma palavra de esperança para pecadores como vocês e como eu. Nós somos pecadores, somos indignos de Deus. E se a salvação não fosse pela graça, mediante a palavra de Deus que nos é dada, onde as suas grandes promessas chegam até nós todos estaríamos perdidos. Por isso que, quem sabe, nessa noite é o momento de você renunciar a você mesmo,
ao orgulho, à autonomia, a esse desejo de merecer alguma coisa e se lançar livremente nos braços de Deus, na mediação de Jesus Cristo, e dizer: Senhor, não trago nada comigo, a não ser a minha culpa e a minha condenação. E eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me receba. Eu quero a plena redenção, a justificação pela fé que há em Cristo Jesus, e eu quero recebê-la exatamente como Abraão recebeu e foi declarado justo por Deus. Quem sabe nessa noite, quando o Senhor está perto, quando a palavra dele está chegando no seu coração. A minha última palavra tem a ver com a importância do batismo. O que salvou Abraão foi a fé, mas Deus deu um sinal externo, que foi a circuncisão. E os sinais externos, eles têm alguns objetivos. Eles funcionam como selos, como confirmação, identificam e nos separam daqueles que não têm esse selo, marcam o povo de Deus, ainda que externamente. Esses selos, circuncisão no Antigo Testamento, batismo no Novo, eles são sinal do nosso compromisso com Deus e das obrigações que nós assumimos quando nós nos tornamos parte da igreja visível. Por isso eu queria que nessa noite você lembrasse os votos que você fez quando você foi batizado como adulto. As promessas que você fez, as declarações que você fez. Você tem sobre você o nome da Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então viva de acordo com isso, honre os seus compromissos. É um selo e um símbolo daquilo que deveria haver no seu coração, que é a confiança em Deus e o desejo de viver para Ele. E a minha última palavra é para os adolescentes que estão aqui e que foram batizados na infância. Receberam o selo da aliança. Eu queria que você imaginasse e soubesse de que o fato de que você foi trazido pelos seus pais para receber o selo da aliança quando você era criança, não significa que você está salvo automaticamente, que você é um cristão por conta disso. Mas você precisa crer no seu coração. Você precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. Senão, isso de nada vai lhe adiantar. Você não será salvo pelo batismo que lhe foi administrado quando criança, e nem pela fé dos seus pais, e nem pela sua presença na coletividade que é a igreja. Mas você mesmo vai ter que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que sou um pecador, te dou graças pelo privilégio de nascer numa comunidade que te conhece e desde cedo ter ouvido a palavra de Deus, mas eu quero crer como meus pais creram e outros creram, mas uma fé que é minha, que vem do meu próprio coração e da minha própria consciência e da minha própria convicção. Porque eu lhe digo que se você não fizer isso, nada que seus pais fizeram e que a igreja fez por você vai lhe salvar do juízo de Deus e da condenação que está sobre você por conta dos seus pecados, que você conhece tão bem. Por isso, quanto antes, enquanto pode, busque a plena redenção que há em Cristo Jesus, lembrando que você já recebeu o selo da promessa, a marca da aliança, e que você deve viver de acordo com isso. Queira Deus aplicar, queridos, esta palavra no nosso coração e queira Ele falar aos nossos jovens, adolescentes e crianças para que despertem para a necessidade de professar a sua fé, de assumir a responsabilidade da fé, para que possam também, como Abraão, receber a justificação e o perdão de pecados que vem mediante a fé em Jesus. Amém? Oremos. Ó Deus, se não fosse pela graça, nenhum de nós poderia ser salvo ou recebido por Ti. Te damos graças pelo crente Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor levantou a nação de Israel e lhe deu a circuncisão como símbolo da circuncisão do coração, da regeneração e do novo nascimento. Te agradecemos, Senhor, porque Teu Filho veio e cumpriu todas as promessas, tipos e figuras. Te damos graças que podemos olhar para trás e ver a história e nos alegrarmos na fidelidade das Tuas promessas. Oramos, Senhor, pelos nossos filhos, pelas crianças, adolescentes e jovens, que receberam como os filhos de Abraão, no Antigo Testamento, o selo da justiça da fé pelo batismo. De que eles possam despertar, Senhor, despertar-se para crer, mediante o arrependimento das obras mortas,
e confiança na obra completa do Senhor e Salvador Jesus Cristo.